A Volkswagen já está oferecendo em suas concessionárias da Europa o Passat e o Passat Variant na versão GTE. Esses carros estão sendo encomendados agora e chegarão aos proprietários lá por meio de outubro. O Passat GTE é um modelo híbrido plug-in, então significa que ele tem um sistema de propulsão com um motor combinado, então ele tem um motor a gasolina TSI associado com um motor elétrico, transmissão DSG de 6 marchas. E o fato de ser plug-in significa que ele pode ser recarregado, né? A bateria do sistema híbrido pode ser recarregada numa tomada doméstica. Então, quando você tem os dois motores trabalhando conjuntamente, que é o chamado modo GTE, ele tem 218 cavalos de potência, permite ao Passat chegar até acelerar de 0 a 100 em 7,4 segundos. Agora, em modo exclusivamente elétrico, aí ele tem autonomia de 50 km e chega a velocidade máxima de 140 km por hora. O que acontece? Na Europa tem algumas cidades que não permitem ou aplicam taxas muito elevadas para você, se você estiver andando com carro a gasolina, que está fazendo emissão de poluentes. Então, o que acontece? O Passat GTE ele permite que você ande em cidade em modo elétrico. Então tem um botão ali do lado da alavanca de câmbio DSG que coloca o carro em modo exclusivamente elétrico. Então, em modo exclusivamente elétrico você não tem emissão de poluentes nenhuma e tem uma autonomia em torno de 50 km. Então permite que se ande em cidades como Londres, Londres é uma cidade específica que cobra taxas muito elevadas para carros que poluem, né? Então, se você tiver um carro desse que funciona exclusivamente elétrico, você fica livre dessas taxas. Então, tem um incentivo, né, do sistema do governo para se adotar esse tipo de carro, que é o carro elétrico plug-in, né? O sistema de propulsão ele conta com uma bateria que fica embaixo do carro, né? E essa bateria pode ser recarregada tanto através de freios regenerativos, né? Então, os freios regenerativos significa que a hora que você freia, ele pega essa energia cinética, né, que está sendo transformada em calor e gera energia elétrica, né, por meio de um alternador ali e armazena isso na bateria do sistema híbrido. Depois, essa energia pode ser usada em modo exclusivamente elétrico. Ou então você chega na sua casa e coloca ele na tomada e ele recarrega a bateria do sistema híbrido totalmente em 4 horas. Ou se você tiver um sistema específico que chama U-Box, um sistema de carga rápida, você pode instalar na sua casa, aí você recarrega o carro inteiramente em menos de 2 horas, segundo o que a Volkswagen fala, né? Então, o Passat GTE ele tem algumas diferenciações específicas, né? Algumas diferenciações em relação aos modelos convencionais. Primeiro que ele vem com esse sistema de luzes diurna aí, com formato em C na dianteira, né? Que dá esse aspecto específico dessa versão GTE híbrida, né? O termo GTE da Volkswagen significa sempre um motor TSI associado com motor elétrico e sempre também transmissão DSG, transmissão automática, né? Então é um carro aí que não tem nenhuma previsão de chegar no Brasil, né? Mas ele tem essa diferenciação. Externamente ele tem rodas de 17 polegadas, tá vendo? A gente tá vendo o Czinho aí do sistema de iluminação diurna em LED, né? E ele tem esse formato aí que é característico, né, do Passat GTE. A grade dianteira também cromada com um elemento em azul. Essa cor azul também é característica desses modelos elétricos e híbridos da Volkswagen. Então, sempre quando você tem um carro ou elétrico ou híbrido, ele tem essas tonalidades, esses detalhes em azul, tanto na parte externa quanto na parte interna. Os faróis são de LED, né? Aí os faróis não mudam muito em relação ao Passat convencional, mas o fato de ser LED ele acaba economizando energia, né? Então, para um carro que usa a propulsão elétrica é uma vantagem, né? Você ter
esse tipo de solução, né? E aí também o detalhe do sistema de iluminação diurno, né? Em C, as lanternas traseiras sempre em LED também, e o emblema GTE com tonalidade azul, né? Então caracterizando aí a linha Passat híbrida. Os preços ainda não estão definidos, mas mais próximo da chegada ao mercado, efetivamente eles serão divulgados, né? As rodas também são exclusivas dessa versão. E aí o detalhe dos freios regenerativos, tá vendo? Ele tem pastilhas específicas porque você usa, né? O sistema consegue transformar a energia que estaria sendo perdida no processo de frenagem. Ele pega essa energia, transforma em energia elétrica e armazena na bateria. O interior também tem diferenças, né? O volante tem costuras em azul, também a tonalidade específica desses modelos elétricos da Volkswagen. E o volante é o mesmo do Golf, não muda nada, né? O cluster de instrumentos, ele tem diferenciações também, né? Você pode ver que tem uma parte dele específica do sistema elétrico, né? E aí a transmissão DSG de 6 marchas, que tem botões específicos para o modo GTE, que é o modo totalmente o modo que você tem os dois motores atuando de forma combinada, e o modo E, que é o modo esse E Max aí. Esse aí ele apertou o botão GTE, então você tem Passat is now also available as a plug-in hybrid. Distinctive daytime running lights, subtle blue lines and 17-inch wheels give it a sporting appearance. Inside blue trim elements, ambience lighting and sport seats perfectly match the exterior GTE styling. Whether saloon or estate, the Passat GTE is compelling with its comfort and space. Its hybrid battery is seamlessly integrated into the underbody. It provides electricity for a compact 85 kilowatts electric motor sitting at the car's front end, right between a 6-speed DSG and a 1.4-litre TSI. Because GTE is a combination of a TSI engine and an electric motor. The Passat GTE can go electric up to 130 kilometers per hour. In GTE mode, both drive systems work together to produce a total output of 160 kilowatts. 400 newton meters of combined torque take the Passat GTE to 100 kilometers per hour in 7.4 seconds. Its efficient hybrid drivetrain gives it a cruising range of around 1,000 kilometers. It uses regenerative braking to recover energy that can later be used for electric driving. While braking, the electric motor works as a generator, charging the battery. This button turns the Passat into an electric car with a zero emissions range of up to 50 kilometers. Plug-in stands for external charging. The Passat GTE can be charged via its integrated charging socket at the front. At a domestic socket, this takes little more than 4 hours for a discharged battery. At a wall box, less than 2.5. CarNet provides maximum connectivity both inside the car and out. With CarNet eRemote, the app for the GTE. It serves as a remote control for the charging process and provides information on charging level and remaining range.